gostaria de começar falando de um texto muito conhecido, que está lá em 2 Coríntios. Todo mundo conhece aquela passagem do espinho na carne, certo? Espinho na carne, em que o apóstolo Paulo fala de que havia sido posto um espinho na carne pelo mensageiro de Satanás, e que isso havia trazido uma série de problemas à vida dele, mas que a fé dele havia sido fortalecida. Mas é interessante que eu quero ler com vocês o texto que antecede esse episódio. Começando no versículo 1 do capítulo 12, o apóstolo Paulo fala assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 7 diz assim: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E daí ele vai descrever. Já pararam para pensar que texto estranho? Que revelação que ele está falando? Ele disse que não foi ele, que era um homem que ele não diz quem era. Os estudiosos da Bíblia são todos unânimes, ele estava falando dele mesmo. Ele não queria se gabar, aliás, ele está dizendo isso eu não posso, porque é o seguinte, ele diz, começa assim: se é necessário que eu me glorie, eu vou me gloriar porque eu conheci um homem que foi no céu. Mas foi um homem que foi no céu, não fui eu, vou me gloriar de quê? Aí disse: olha, por causa dessas grandezas de revelação, Deus permitiu um espinho na carne. Mas que revelação? Você não escreveu nenhuma. Você disse a revelação de uma outra pessoa. Aí senão ele não estava falando de outra pessoa, ele estava falando era dele mesmo. Assim, então Paulo, há 14 anos, essa carta foi escrita mais ou menos no ano 55 depois de Cristo, ou seja, por volta do ano 40, ele teve uma epifania, uma êxtase, ou ele foi ao céu. Ele não consegue nem dizer se ele estava lá de verdade ou não, mas ele viu como é que era o céu. Aí eu disse: poxa, Paulão, você podia dar uma dica, né? Como é que era, né? Você foi lá e disse que o negócio não podia nem se referir, né? Você podia ter dado uma dica, né? E aí, não passar muito tempo, né, pensando no assunto, eu percebi que, na verdade, ele já tinha dado uma dica. Ele já tinha falado. Porque, afinal de contas, já tinha acontecido há 14 anos. E isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que eu convido os irmãos a abrir o texto no início da nossa mensagem de hoje. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, é um texto bastante conhecido também, diz-nos o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu já usei esse texto várias vezes quando alguém pergunta assim: como é que é o céu? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem disse isso tinha estado lá. Não, mas ele está dizendo assim: está escrito. Mas assim, como está escrito? Ele está se referindo a uma passagem de Isaías. É uma passagem que está em Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Aí nós vamos lá. O que está escrito? Então Isaías já sabia? Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não é a mesma coisa, não é o mesmo texto. Ele está dizendo que realmente algo que
ninguém viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ele está falando do cuidado de Deus. Só que o texto que eu acabei de ler em 1 Coríntios 2,9 não fala do cuidado de Deus para agora. Ele diz o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está se referindo ao futuro. Então não é exatamente a mesma coisa que está escrita em Isaías. Ele acrescentou alguma coisa. Ele não invalidou o que Isaías falou, mas ele acrescentou algo. Por quê? Porque ele já tinha estado lá. Ele viu como é que era o céu. E o que ele está dizendo? Olha, você não faz ideia de como é que é o céu. Você nunca nem imaginou. Não se passa na cabeça de ninguém. Desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha, mas ele tem preparou algo excepcional. Você não consegue nem imaginar. Tremendo, né? Que tremendo. Só que a questão aqui não é a revelação. A questão que se põe aqui, qual o impacto que as revelações que Deus nos permite ter, ou Deus nos dá, qual o impacto que isso tem na nossa vida? Ok, Paulo foi até o céu. Quando ele escreveu isso, fazia 14 anos que ele tinha estado lá. Qual o impacto que isso teve na vida dele? Qual o impacto que as revelações de Deus têm em nossas vidas? No versículo, isso foi, como eu disse, foi escrito em ano 55. No ano 60, acontece um episódio que está escrito em Atos, no capítulo 27, de um naufrágio. O apóstolo Paulo estava lá. Eu já preguei sobre isso não faz muito tempo, esse ano mesmo. Ele se levanta no meio da tempestade, todo mundo vomitando, porque o navio balançava para um lado para o outro, o navio já estava se despedaçando todo mundo, cada um gritando para o seu Deus lá, porque todo mundo ia morrer. Ele disse assim: não, calma, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo, mandou um anjo falar comigo e disse: ó, Deus me deu todo mundo que está aqui com vocês, que está aqui comigo, vai todo mundo salvar, pode ficar tranquilo. Que segurança é essa? Segurança de quem já tinha estado no céu, segurança de quem teve uma vida transformada e que estava disposto a enfrentar qualquer problema. Mais tarde, alguns anos depois, ele preso, ele continuou preso em Roma, ele escreve a carta de Filipenses. Na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que incomparavelmente é melhor. Eu já sei como é que é o céu, estou doido para ir para lá, mas eu quero ficar aqui agora. Por quê? Porque Deus tem uma missão para mim. Esse foi o resultado das revelações que o apóstolo Paulo tinha. Fez uma mudança radical na sua vida, no seu comportamento, nas suas convicções. A questão que se põe hoje, para a nossa meditação agora nessa manhã: e nós? Onde nossas experiências com Deus nos têm levado? O que as nossas experiências com Deus, as revelações que Deus nos tem dado, tem transformado a nossa vida, tem modificado a nossa atitude, tem fortalecido ou não a nossa fé? Recentemente, eu ouvi de um pastor, ele estava conversando com um crente que foi procurar ajuda, e ele perguntou àquele homem por que ele frequentava tal igreja. Eu frequento a igreja X. Por quê? Porque o louvor lá me leva às lágrimas. Aí, pastor, assim, mas esse é o motivo que você frequenta uma igreja? Emoção? Lágrima? Onde estão suas convicções? Onde está o seu relacionamento com Deus genuíno? Revelação e emoção são coisas muito diferentes. Convicção e emoção são coisas muito diferentes. Você não precisa de emoção para ter convicção e vice-versa. Aliás, emoção é uma coisa passageira, convicção é permanente. São coisas bem diferentes. Você está buscando o Senhor como se estivesse lendo um livro de romance?
para ficar emocionado. Nossa, eu li a Bíblia e fico tão emocionado. Depois passa. Esse é o tipo de relacionamento com Deus. Você está buscando lágrimas, emoção? Que tipo de convicção as suas ações ou experiências têm te levado? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, as experiências com Deus nos fazem o seguinte: olha, a gente tem um monte de luta, igual o número de vitórias. Eu posso estar abatido, mas não estou destruído. Eu posso estar assim, mas não tanto. Podia ser pior, mas o Senhor está comigo. Essa convicção de que a transformação da nossa vida vem através dessas revelações que Deus nos dá, das experiências que nós temos, é que nos sustenta e que nos faz ser, realmente caminhar segundo a vontade de Deus, sermos filhos de Deus. As experiências com Deus, elas não apenas nos fortalecem. Cada vez que a gente tem uma experiência com Deus, Deus falou comigo através daquela mensagem, através daquela situação, Deus falou comigo. Isso fortalece a nossa convicção, mas ela também nos habilita para algum tipo de missão. Já tinham percebido isso? Então vamos ver algumas coisas assim. Para você não ficar confuso, né? Basta ver na palavra que cada experiência, vou citar aqui 4 experiências com pessoas diferentes, que Deus deu e que ao mesmo tempo veio junto uma missão. João, quando ele recebe a profecia do Apocalipse, olha, tudo que você está vendo aí, você escreve num livro. Ele teve uma visão assim, uma visão apocalíptica, não era o próprio Apocalipse, uma revelação. Na verdade, o livro em inglês é Book of Revelation, não é Apocalipse, é o livro da revelação. Qual foi a missão dele? Você está vendo isso tudo aí? Escreve isso num livro. Bom, temos um livro hoje que edifica a cristandade 2000 anos. Ele teve uma grande revelação e uma missão. O que você está vendo não é para você ficar todo felizinho só porque você viu, não. Escreve isso num livro. A igreja vai ser edificada com esse livro. Maravilha, ele o fez. Muito bem. Moisés viu uma sarça ardente. Falou com Deus. Oh, que bênção. Não, se agora você sai, você vai libertar o meu povo. O quê? Não, eu sou gago. Você vai. Ah, mas eu não sei, você vai. Eu não sei, você vai. Tem um cajado aqui, eu vou estar contigo. E ele foi. Ele recebeu uma revelação enorme e uma grande missão. Isaías estava no templo, né? Cantamos até agora assim: eu quero estar na sala do trono. Isaías esteve diante da sala do trono. E depois ele ouviu um chamado: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele teve uma grande revelação, teve um chamado e uma resposta: eu vou. E é engraçado porque as pessoas normalmente param por aqui, né? Se você ler mais adiante, esse chamado de Isaías é tremendo, é muito ruim, viu? Porque assim, você vai pregar e não vão te ouvir. Já pararam para pensar nisso? Está escrito lá no livro de Isaías: quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu vou te enviar. Você vai pregar e não vão te ouvir. Então você olha, você vai pregar e você vai ser um grande pregador, vai ter uma igreja com 10.000 pessoas, vai ser uma maravilha. Não, ninguém vai te ouvir. Mas ele foi. Está escrito até hoje. Ele recebeu uma revelação de Deus, uma missão, e ele a cumpriu. O que não significa que ele ficou famoso, poderoso. Alguns se deram muito mal. O próprio Isaías, esse Isaías, ele foi cerrado ao meio, ele foi executado.
se ele cumpriu o chamado e a promessa de Deus para a vida dele, porque ele recebeu uma grande revelação. Quem há de ir por nós? O carcereiro de Filipos presenciou um milagre, um terremoto que só abria corrente, né? Já viu um terremoto que só dispensa corrente e abre porta? E não cai mais nada, né? E ele libertou Paulo e Silas. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Ele fez uma pergunta muito importante. O que eu preciso fazer para ser salvo? E recebeu uma resposta. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo, você e a sua casa. Isso foi em Filipos. Adivinha onde que a igreja de Filipos começou e que nós temos a carta de Filipenses? Na casa do nosso amigo, que através daquela experiência toda, constituiu a primeira igreja, né, daquela cidade, porque ele viu um milagre e ele deu a resposta e ele cumpriu a sua missão, de que ele salvou a si mesmo e toda a sua casa. Por último, um que eu mencionei recentemente em uma mensagem, o endemoniado gadareno estava numa situação horrível, cheio de demônio, encontra com Jesus, as pessoas tinham medo dele, ele andava pelado, andava se machucando, se mutilando, urrando, todo era um verdadeiro monstro, saía todo mundo com medo dele. Ele encontra com Jesus e é liberto. O povo volta, e em vez de dar glória a Deus e ficar todo felizinho, fica com medo. Você não pede para Jesus ir embora daqui, que história é essa, né? Mas ele, liberto agora, quer ir com Jesus. Jesus, não, a missão sua é outra, você tem outra missão. Volta para os seus e conta tudo o que Deus fez por você e como teve misericórdia de você. Ele tinha uma missão, que não era libertar o povo de Israel, como Moisés, não era pregar como Isaías, não era, mas era testemunhar o que Deus fez na vida dele. Eu acho interessante quando você começa a pensar que cada revelação, cada momento em que Deus trabalha com você, Ele está te preparando para algo. E esse algo é absolutamente individual. Você tem aqui 5 itens diferentes. Cada um recebeu uma missão diferente. Um escreveu um livro, o outro libertou um povo, o outro construiu uma igreja, o outro se tornou pregador e o outro foi um testemunho da bênção de Deus. Qual é o que Deus escolheu para você? Só você pode responder. Aquilo que Deus tem tocado no seu coração, tem se manifestado a você, tem dado talvez revelações sobrenaturais, porque revelação não precisa ser necessariamente sobrenatural, mas às vezes é. Todas elas têm um propósito de edificar, fortalecer as nossas convicções e também nos mostrar claro uma missão que Deus nos tem dado. Pode ser de testemunho, pode ser de escrever, pode ser de pregar, pode ser uma porção de coisas, pode ser. Cada um pode exercer esse momento. Qual é o seu? Você tem parado para pensar que Deus tem trabalhado na sua vida com um propósito e que esse propósito se expande além da sua vida e sim para o reino de Deus? Eu não vou à igreja só para ficar emocionado e chorar, embora frequentemente eu fico emocionado e derramo lágrimas, mas eu não estou aqui para isso, né? Porque a presença de Deus traz essa emoção, mas também traz convicção, traz vontade de trabalhar, traz vontade de servi-lo, traz vontade de alegrar o meu Pai, traz uma porção de outras coisas juntos, não apenas emoção, mas convicção e trabalho e ação. Todas essas pessoas que eu citei aqui, citei 5 casos, são pessoas que agiram, tiveram um momento de revelação, um momento especial com Deus, perceberam que tinha uma missão a fazer e a executaram. Eis o convite para nós essa manhã, que nós possamos fazer do mesmo jeito, Em Atos, até mencionei hoje na escola dominical, em Atos, no capítulo 4, Pedro é preso, porque ele havia curado na porta do templo um
paralítico. E foi uma confusão danada, né? As pessoas, então, ele foi preso, foi levado ao Sinédrio, e o sacerdote, junto com a patota dele em volta, falou assim: ó, faz o seguinte, a gente vai te libertar, com uma condição: nunca fale que foi por causa de Jesus que você fez isso. A gente te liberta, mas você tem que não falar que foi Jesus que fez, porque ele tinha dito: sim, isso aconteceu porque eu não tenho mérito nenhum, quem fez foi Jesus, senão você não pode falar isso. E ele responde uma frase muito importante: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E ele fala uma outra coisa também: eu não posso me calar diante daquilo que eu tenho visto e ouvido. Isso é muito importante. Eu não posso me calar diante das coisas que eu tenho visto e ouvido. Eu sei que foi Jesus, não vou mentir. Ah, mas se você fizer isso, nós vamos... ok, é isso mesmo. Ah, mas você está disposto a se sacrificar por isso? Não é que eu queira, isso eu não estou me sacrificando voluntariamente, mas se é isso que tem que acontecer, né? Eu me lembro sempre lá dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram chamados porque eles se recusaram a adorar uma estátua que o rei tinha feito, e o rei ficou muito bravo. Se você não vai adorar essa estátua, eu disse: não vou adorar a estátua, ela não é um Deus, e eu não vou adorar a Deus. Eu disse: olha, o negócio é o seguinte, está vendo aquele buraco de fogo ali? Está cheio de fogo. Eu vou jogar vocês lá dentro. Você pode enxergar o seguinte: qual é o Deus que você diz que está adorando aí, que vai te livrar de eu jogar vocês ali dentro? Tem algum Deus que é capaz de fazer isso? Porque eu vou jogar vocês ali dentro. Se vocês não fizerem o que eu mandava, senão não vou fazer. E ele disse uma frase que eu já repeti aqui várias vezes, que é o maior testemunho de fé que eu conheço da Bíblia. Porque ele diz assim: o nosso Deus, ele pode nos livrar, mas se ele não quiser, nós não vamos adorar essa estátua. Ou seja, eu vou fazer a minha parte. A parte de Deus é soberana decisão dele. Deus impediu que ele fosse jogado no fogo. Vocês já pararam para perceber qual Deus que pode impedir de eu jogar vocês no fogo? Deus não impediu, tirou eles de lá. Eles foram jogados no fogo e não aconteceu nada, porque eles creram que Deus era capaz. Mas isso o meu Deus vai fazer. Não é que fala que Deus já fala assim: Deus é capaz de fazer, mas ele é soberano para decidir. A minha parte cabe a mim fazer. Eu não vou fazer, não vou adorar. O resto fica com Deus. E ele agiu, e ele fez, ele foi fiel. Ele disse que ia fazer e cumpriu sua promessa. Ele é fiel à sua palavra, e ele honra todos aqueles que o servem. Uma coisa que a Tere recentemente lembrou de uma pregação que ela viu de um pastor antigo. Ele falou assim: tinha um anjo lá dentro, né, que algumas pessoas dizem que era o próprio personificação de Jesus, né? Porque o rei disse: olha, eu mandei jogar 3 caras lá dentro, tem 4, e um deles é semelhante ao filho dos deuses. Então tinha um anjo lá dentro. O anjo não saiu, só os 3 saíram. O anjo continua lá. Dentro do fogo tem um anjo te esperando, porque essa é a promessa do Pai para todo aquele. Senão eu vou chegar até as últimas consequências. Antes importa servir a Deus do que aos homens. Ele me revelou, ele me deu uma missão e eu vou fazer. Eu não estou fazendo as coisas para me exibir, eu estou fazendo as coisas para servir ao Senhor. E muitas vezes eu estou diante de uma fornalha, mas essa é a missão que Deus nos tem dado. Então, quando nós pensamos, e eu fiquei pensando muito nisso quando estava preparando essa mensagem, né? Assim, puxa, eu queria ter igual o apóstolo Paulo, ter ido no céu para ver o céu, né? Mas por conta disso ele ficou 2 vezes em naufrágio, foi chicoteado não sei quantas vezes. Aí começa todas as partes da missão que foram dadas, porque ele foi no céu. Se prepara, meu, o céu é legal pra caramba, você ainda não viu o que vem aí pela frente para você chegar até lá. Aí, e foi duro, mas ele disse: olha, eu fui chibatado não sei quantas vezes, fui apedrejado, tive em naufrágio, foi não sei o que, mas estou doido para ir para o céu. Por quê? Porque foi me revelado que lá é melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela nos fortalece, ela nos transforma, ela nos edifica, ela nos leva mais perto de Ti.
abençoa-nos nessa manhã, que o Teu Espírito possa completar aquilo que não foi dito e que a Tua Palavra possa nos transformar mais e mais até nos parecermos com Jesus e fazermos a Tua vontade. É em nome